Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, como é linda esta família, a família Canção Nova. Hoje no nosso programa o nosso tema vai ser sobre a dignidade do ancião e a sua missão na Igreja e no mundo. E para isso, para falar sobre esta temática, temos aqui o Monsenhor Paulo Dias, da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Mas, antes de começarmos a falar sobre os anciãos, vamos fazer o nosso momento de oração em que eu convido o Monsenhor Paulo a conduzir. Então, pegando na oração proposta para o Dia dos Avós, assim rezando com todos e pedindo também que acompanhem. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença, mesmo na solidão. Sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me deste uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada à qual me chamais. Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais do que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito ao Senhor para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias, até ao fim do mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o Monsenhor Paulo a sentar-se comigo aqui na mesa do pequeno almoço, porque sim, hoje vamos iniciar o nosso programa com um pequeno almoço. Vamos todos juntos e vamos nos sentando. Fica à vontade. Obrigado. E hoje, como falámos, o nosso tema é sobre os anciãos. Mas antes de começarmos esta temática, eu vou perguntar ao Sr. Padre se quer ou um chazinho ou um sumo. O que é que Pode prefere? ser um chá. Um chá? Então vou já aqui abrir aqui a nossa garrafinha. Aqui. É mais fácil. Obrigado. Mais um bocadinho? Não. E antes de falarmos sobre os anciãos, fale-nos um bocadinho. Quem é o Monsenhor Paulo? O Monsenhor é um padre. É o Padre Paulo, que sou incardinado na Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco e aí permaneço desde a minha ordenação. Primeiramente como vigário paroquial da paróquia de Sé e de São Lourenço, da cidade de Porto Alegre, onde estive 4 anos e, entretanto, nomeado para pároco da Alter do Chão e anexas, todas as paróquias do concelho, com de um concelho vizinho, que é Cabeça de Vide, e aí estou há 23 anos, entretanto alargando um bocado o espaço pastoral com mais outras 5 paróquias que do concelho do Crato, entretanto com a equipa que criámos de sacerdotes. No início éramos 4 sacerdotes, um capelão do Carmelo de São Nuno, de Santa Maria no Crato, e o parco na altura que ainda residia no Crato. Entretanto, os 2 faleceram e eu com o Padre Rui, que estamos há 16 anos a trabalhar em conjunto, fomos acumulando e alargando o nosso espaço de intervenção pastoral, de responsabilidade pastoral. Eu como coordenador, o Padre Rui como parco e comigo insólido, e aí, no fundo, fazemos o nosso trabalho pastoral. Como é que surgiu a sua vocação? Pois, a minha vocação surgiu
na minha família, essencialmente. Sim. Sou mais novo de 6 irmãos, uma família marcadamente cristã, por sinal, um tio padrinho que me batizou era sacerdote. Ai, que giro. E também essa referência bastante marcante na família. Entretanto, quando fui para o seminário, ele já tinha falecido, mas naturalmente é a marca da família esse espaço onde nasce a minha vocação. Os meus 2 irmãos mais velhos também frequentaram o seminário. O mais velho fez o 9º ano, entretanto decidiu e discerniu sair. E o meu irmão, a seguir, assim um bocadinho mais rebelde, foi um bocadinho convidado a sair. Sim. E eu era o terceiro, era assim a esperança da minha mãe. E, entretanto, com muita liberdade, nada de imposição. E fui para o seminário, numa proposta e num desafio que, naturalmente, foi dirigido e também proposto pela minha mãe, essencialmente. O meu pai era imigrante e era a minha mãe que tinha essa responsabilidade de educar 6 filhos, que foi uma tarefa muito árdua, mas que ela cumpriu muito bem. Sim. E nessa proposta que eu aceitei, recordo-me que quando cheguei ao seminário me senti logo adaptado e feliz, até porque era um espaço que eu tinha já referência dos meus irmãos e a minha mãe chorava e eu sentia-me bem, não me sentia nada hoje, o que seria quase impossível com 10 anos, ficar sozinho numa casa tão grande, sozinho, salvo seja, éramos bastantes sem na a altura, família, não é? sem a família. E aí fiquei, e aí fui fazendo o caminho desse percurso de seminário, dentro daquilo que era mais habitual no tempo, esse primeiro ciclo, melhor, no caso, segundo ciclo, nesta altura, o primeiro ano e o segundo, atualmente o 5º e o 6º ano. Sim. Depois transitei, fui primeiro para o seminário que temos na Diocese em Alcaíns, chamado Seminário Menor. Entretanto, fui para Porto Alegre, onde estive até ao 11º ano. Do 11º ano terminado, fui com um grupo de colegas para o Seminário de Coimbra, que entretanto foi o seminário que nos acolheu para os estudos de Teologia. E onde fiz o 12º ano e depois os 6 anos na altura, assim estava estipulado o curso de Teologia, onde terminei em 1994. E nesse ano que terminei, fui logo ordenado padre e é assim o meu percurso. Naturalmente assim linear no percurso, não na forma do discernimento, também naturalmente com momentos que provocaram e Sim, de claro. dúvidas, inclusive pelo facto do meu grupo de colegas de Porto Alegre e Castelo Branco, que fomos 6, e amigos e muito cúmplices, e que a determinada altura fiquei sozinho. E eu perguntava-me, será que sou o único que tenho coragem para ficar ou o único que não tem coragem para sair? Sim. E na altura senti que devia ficar, porque também era esse o chamamento que sentia de Deus. No fundo, não me achando mais santo que os outros, nem se calhar até com qualidades que reconhecia nos meus colegas com mais vocação, Sim. mas porque Deus me tinha proporcionado essa liberdade de decidi por este serviço à Igreja, por este aceitar também ser padre na Igreja. O Padre Paulo é vigário numa diocese cada vez mais desertificada, em que a população está cada vez mais idosa. Como lidar com esta realidade? Se consigo aqui abrir. Força. De facto, é uma realidade que nos confronta a vários níveis. Naturalmente, nos recursos de uma diocese pobre, uma diocese que, de facto, muito pobre nos meios e nos recursos, não só materiais, mas muito mais humanos, e, de facto, nos vai fazendo sentir algum condicionalismo daquilo que possa ser, no fundo, os desafios pastorais. E que, no fundo, acaba por também condicionar em toda a vida da Diocese. De facto, nos colaboradores, naqueles que, no fundo, poderiam, de facto, ser também responsáveis, no fundo, como leigos comprometidos, vamos sentindo essa dificuldade e, naturalmente, também das vocações que sentimos, de
facto alguma aridez, algum deserto. Sim. Mas naturalmente é um desafio que aceitamos e procuramos, no fundo, responder dessa resposta também pastoral que vamos tentando que seja o mais adequada possível. Quais os maiores desafios em levar a palavra de Deus a esta população, sendo que nos últimos 13 anos só 3 sacerdotes foram ordenados na sua diocese? Pois o desafio é de facto perceber nestes recursos parcos e diminutos, no fundo, aqueles que podemos potenciar. Tivemos essa oportunidade de realizar um sínodo diocesano e neste sínodo diocesano, naturalmente, avaliámos a realidade, tentámos perceber as prioridades, tentámos, no fundo, orientar e perspectivar aquilo que seria, neste decorrer e consequência do sínodo, as nossas opções pastorais. E aí sim, pois percebemos que, essencialmente, a formação dos leigos era de facto um caminho muito importante. E esse foi, de facto, o desafio que procurámos assumir. Sim. Claro que a proposta a fazemos, nem sempre a resposta é a que nós desejaríamos e que gostaríamos, mas essa tem sido a linha da pastoral, dado recursos cada vez mais diminuídos. O nosso bispo tem tido um pouco esse peso, porque nos vai tantas vezes dizendo, e ainda nesta semana que passou tivemos mais uma situação de um sacerdote já limitado e idade e já estava institucionalizado, mas que faleceu, e o nosso bispo, quando faz os funerais, porque procura presidir a todos, vai sempre fazendo o desafio vocacional, mas sempre dizendo e constatando que já fez o funeral de 40 e tal padres e só ordenou 3. E nesses recursos de uma igreja ainda muito estruturada nesta forma em volta do padre, não é fácil gerir as falhas e as faltas. E é sempre um drama quando falha um padre, quando falta um padre, o poder substituí-lo. As pessoas nestas situações muitas vezes não com uma consciência eclesial dessa corresponsabilidade, desse compromisso, acham que é a nomeação de um serviço e, portanto, o Sr. Bispo tem que nomear um pároco. E o Sr. Bispo diz, não tenho. Pois. Temos que encontrar respostas. E se, de facto, o desafio é antecipar as situações para que, no momento, não seja assim uma situação, uma solução remediada, a verdade é que muitas vezes têm que ser os factos a impor as respostas. A vossa diocese, ela é grande. Qual o papel dos leigos nesta situação em questão? Sim, a nossa diocese tem, de facto, esta amplitude geográfica e uma distinção muito significativa. Temos 3 regiões sociologicamente, religiosamente distintas. Temos a parte da Beira, da qual eu sou natural, a zona da Beira Baixa, a zona do Pinhal, assim mais conhecida, agora muito queimado dos incêndios, mas muito religiosa, com um fundo religioso muito marcado. Depois temos a parte do Ribatejo, zona de Abrantes, a zona que neste momento talvez seja a que tem mais vida e mais juventude, mais atividade da Diocese. E depois temos a parte do Alentejo, onde eu sou pároco desde que fui ordenado, que tem uma particularidade muito especial e, de facto, é um pouco a ideia de uma igreja um bocadinho de tradição apenas, uma igreja onde marcadamente são as mulheres que participam, os homens muito ausentes, e ainda com um desafio muito grande de evangelização, mas de gente boa e de gente que, no fundo, responde quando solicitada e desta forma próxima como tem, mesmo em relação ao padre, mesmo que não vão à igreja, mesmo que às vezes essa prática mais habitual seja difícil, a prática da vida cristã, a verdade é que são disponíveis para colaborar e para participar. Naturalmente, a nível da Diocese e no conjunto, dada a falta destas vocações ordenadas e consagradas, tem sido uma aposta grande nos ministérios laicais.
nomeadamente nos ministérios, no Ministro Extraordinário da Comunhão, Sim. que tem, de facto, cumprido nesse papel de levar a comunhão aos doentes, mas também depois com a formação adicional como Ministro da Palavra, na ausência do presbítero, também podendo presidir muitas vezes à celebração, quando o presbítero não pode, de facto, estar nesse lugar ou nessa paróquia, e, de facto, cumprindo também essa possibilidade, ou dando essa possibilidade de cumprir o preceito dominical. Também, e nos últimos anos, também porque a exigência assim também vai impondo e também alguma abertura das comunidades a aceitar que o ministro leigo possa presidir às exéquias, e também houve essa formação dos ministros da palavra para presidirem também como ministros extraordinários na celebração das exéquias, e assim tem acontecido, que de facto nos vai dando assim algum apoio. Sim. E alguma maior margem de manobra, no fundo, também nesses momentos que são importantes, que haja de facto esse congregar da comunidade e alguém que presida, alguém que ajude de facto a rezar, no fundo a marcar este ritmo da vida, da fé. E a importância também de termos leigos comprometidos com a missão de evangelizar, com a missão de estar próximo, também de fazer chegar a Igreja àqueles que mais precisam, não é? Com certeza, e ao mesmo tempo também dar, no fundo, o sentido daquilo que a Igreja é, no fundo, como povo de Deus. De facto, se o Concílio Vaticano II nos abriu para essa perspectiva, ainda há muito este fundo, e eu tenho, no fundo, de tentar ultrapassar, como creio que todos os meus colegas, quando num encontro, numa reunião, estamos num diálogo ou até em alguma ação procurando distribuir responsabilidades, e quando eu pergunto, a resposta é: o senhor padre é que sabe. E é muito, ainda o registro de uma igreja um bocadinho clerical. Sim, sim. E às vezes até nestes aspectos dos ministérios laicais, nem sempre é fácil que a pessoa integre neste serviço um pouco desta proximidade e desta responsabilidade, no fundo desta vocação batismal. Ainda é muito quase que o substituto do padre. Sim, sim. E não se trata disso, trata-se de facto do leigo ter esse papel e, no fundo, cumprir também com a sua vocação batismal. Fazemos esse apelo aos leigos, a nós homens e mulheres que fazemos parte desta Igreja, somos essas pedras vivas que nós nos possamos a cada dia mais comprometer com a Igreja, envolvermos-nos nas atividades de forma a levarmos este Jesus Cristo vivo e vivido às pessoas, àqueles que mais precisam. Quais as novas formas da vossa Igreja diocesana manifestar a sua presença? Procuramos manter essa proximidade, apesar da limitação dos recursos humanos. É importante que ainda que não seja nessa constância, seja do padre, seja dos leigos, pelo menos que quando há essa possibilidade, que haja essa proximidade de relação, no fundo, de encontro, no fundo, nesse espaço da Igreja. Os meios que hoje, no fundo, a pandemia potenciou, os meios digitais, procuramos também utilizá-los, naturalmente. Tivemos essa possibilidade, e falo nas minhas paróquias, Sim, que nos surpreendeu a todos, como diz o Papa, a tempestade que apanhou a todos de maneira desprevenida. E a verdade é que foi numa semana em que tínhamos anunciado as celebrações da Semana Santa, que no CRAD tem alguma dimensão, e até a Câmara o quer fazer com cartaz turístico, e tínhamos programado a Misericórdia, a Câmara Municipal com a paróquia. E a verdade, isto foi na segunda, e na sexta fechámos a igreja. E já tínhamos programado a transmissão de algumas celebrações, o que depois acabou por nos dar essa abertura para que estes meios digitais das redes sociais fossem também uma plataforma de comunicação. Como temos o Carmelo de São Nuno, onde celebramos sempre, ininterruptamente, a Eucaristia com as irmãs, claro que fechados, claro Sim. que nesse espaço de segurança tivemos sempre também esse apoio, não só da liturgia, como do canto,
E, portanto, as nossas celebrações acabaram por ter uma envolvência diferente, onde o retorno, de facto, das pessoas que assistiram e acompanharam pelas vias digitais foi muito positivo. E temos procurado potenciar também. Muitas paróquias o fizeram, uns de uma maneira mais amadora, outros de uma maneira mais profissional, consoante os recursos que também cada paróquia tinha disponível e cada parco também das suas capacidades, das suas competências, também conseguiu realizar. E tem sido um pouco também esses lugares e essas plataformas que temos procurado utilizar. De facto, sentimos aqui, a nível da Diocese, temos tentado colocar em prática uma página da internet que não tem a dinâmica que gostaríamos, mas isto é quando somos poucos, a gente puxa a manta e não chegamos a todo o lado. Sim. Se descobre, se tapa a cabeça, descobre os pés e andamos sempre assim um bocadinho a gerir os recursos. Mas essa, de facto, é uma preocupação, dada a dificuldade e amplitude geográfica da Diocese, de facto, este meio de comunicação que faça chegar a informação e que nos ajude também a partilhar dos vários pontos da Diocese. De facto, é ainda uma falta que sentimos e, de facto, uma hipótese de potencialidade de comunicação que podemos aproveitar e o queremos fazer. A nossa população está cada dia mais envelhecida, mas também atinge uma longevidade maior devido à evolução da medicina, também aos melhoramentos a nível sanitário, com o passar dos séculos e dos anos tem melhorado, questão financeira e outras questões que têm melhorado. Como evangelizar esta população? Nós temos, de facto, a nível da Diocese... muito obrigado. Nada. Temos uma rede social, de facto, fantástica. Nós estamos no interior e temos muitas falhas daquilo que poderiam ser a assistência, até médica, mas esta rede social, nomeadamente a olho pela proximidade das minhas paróquias, é de facto fantástica. E essa rede social também nos abre as portas. E os lares, as misericórdias, temos tido um trabalho muito de parceria, onde temos tido uma presença habitual, porque a maior parte das pessoas que necessitam desse acompanhamento mais de proximidade, de mais apoio, estão institucionalizadas. E acaba por ser aí, muitas vezes, a nossa presença, a nossa palavra, a própria celebração da Eucaristia com os mais idosos. Naturalmente, pois também neste celebrar e neste organizar da pastoral em cada paróquia, naturalmente contamos com estas pessoas mais velhas. E como as pessoas são, de facto, corajosas e, como dizemos, rijas, vão-se mantendo, de facto, até à última. Temos um caso de um senhor que é sacristão na paróquia da Sertã com 105 anos. Meu Deus. E ainda, ontem por acaso estive também com o Sr. Bispo e ele diz que lhe telefona com muita regularidade a saber como é que o Sr. Bispo está. E é uma situação que se repete por muitos lugares. De facto, esta pandemia também nos traz aqui assim, um bocadinho este hiato de tempo, onde estamos um pouco nesta expectativa de quando voltarmos, qual será ainda a condição de tantos que nos apoiavam e que, no fundo, são ainda o suporte muito das comunidades, se ainda terão esse vigor, esta juventude e este vigor para, no fundo, ocupar também estas responsabilidades e, no fundo, nos darem essa colaboração. Mas é sempre com esta franja da população, que, de facto, com os mais velhos, que acabamos muito por lidar e por, no fundo, organizar toda a pastoral. Portanto, a assistência é contínua e constante. O bom é que a população pode estar envelhecida, mas tem sempre um coração jovem. Isso é que é importante para que a missão ela possa continuar a acontecer e para que as atividades paroquiais elas possam continuar vivas. Como deve estar a reparar, a nossa primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e vamos continuar aqui a conversar um bocadinho, mas vamos para um intervalo, vá tomar um cafezinho e já voltamos.
estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, agora já aqui na nossa sala de estar. Já tomamos o pequeno almoço e hoje o nosso tema é a dignidade do ancião e a sua missão na Igreja e no mundo. E estamos aqui a conversar com o Padre Paulo. Padre Paulo, estávamos a falar sobre a questão da população estar envelhecida, como evangelizá-la. Vamos dar alguns testemunhos que tenha assim com os mais velhos, com os mais anciãos. De facto, são a nossa assembleia habitual das nossas Eucaristias. E é interessante, de facto, o carinho, em primeiro lugar, com que nos acolhem. E, ao mesmo tempo, a humildade com que nos aceitam. Eu, quando fui para estas paróquias onde estou há 23 anos, era um menino. E a suceder um padre que tinha estado bastantes anos e sentia-me assim um bocadinho, vamos lá, a ter que acolher as pessoas na confissão, um bocadinho às vezes a perguntar-me que a autoridade, naturalmente não é minha, é da Igreja, em nome de Deus. E aí, de facto, na confissão, eu senti que aconteceram, de facto, momentos marcantes na vida das pessoas, porque às vezes há um bocadinho esta ideia de que as pessoas vão sempre à Igreja e até... Tinha um colega que dizia, isso as pessoas a partir dos 65 ou dos 70 não se precisam de confessar, já não têm pecados. E eu acho que não, eu até tenho uma experiência num lar, uma senhora que numa cadeira de rodas, com ar assim, de facto, já muito debilitado, e nós vamos ciclicamente, mais no Natal, na Páscoa, mas em alguma celebração assim também que preparamos, e a senhora quis se confessar, e com 92 anos, e quando ela começa a falar, a voz límpida e o raciocínio perfeito, e foi um momento de reconciliação da vida dela. E isso toca-nos muitas vezes o coração. E perceber às vezes nessa forma, tantas vezes, da solidão onde as pessoas vivem, às vezes, de facto, quase que esquecidas, e é muito esse o momento de reconciliação com elas próprias, com a vida, até com a família. E tem sido, de facto, esses momentos assim, muito pontuais que me marcam assim, mais na vida pastoral. Claro que todos os dias há sempre esse encontro, essa conversa, muito até do cruzarmos-nos. Próprias pessoas, no fundo, com o cuidado que têm com o seu parco. Quando fui para Alter do Chão, recordo-me que não tínhamos referências assim de pessoas concretas e também ninguém se aproximou assim do imediato a dizer, olha, eu faço ou não faço. E eu fui com um colega e estivemos 2 meses sem ninguém nos dar assistência. E um dia umas senhoras assim mais velhas, então, Sr. Padre, quem é que toma conta dos senhores? Somos nós. Quem faz a comida? Somos nós. E a roupa? Vamos nos desenrascando. E então organizaram um grupo de senhoras para nos ir limpar a casa, para nos tratar da roupa, o que foi uma espontaneidade e de uma amizade muito, muito saudável. Sim. Claro que depois, entretanto, fomos estruturando mais a nossa vida e organizando. Claro. Mas foi um gesto muito, muito simpático destas senhoras, que já praticamente quase todas faleceram, mas já de bastante idade, mas com este carinho, com esta atenção ao parco. E têm sido muitos esses encontros que nos marcam, assim como sinto que marcam a vida das pessoas. As pessoas vão envelhecendo e muitas delas às vezes chegam a este ciclo da vida, que é a velhice, com aquela falta de sentido na vida e também costumam usar muito aquela frase, já não sou deste mundo. Como chegar a estas pessoas em que a vida deixou de ter sentido, em que já sentem que não pertencem ao mundo onde estão? De facto, é muitas vezes difícil, muito quando as pessoas pois, já nem sempre estão com a lucidez que lhes dá essa possibilidade de podermos também num diálogo transmitir um pouco também essa luz e essa força do Evangelho. Muito do jeito que nos diz também o Papa Francisco na mensagem que nos deu
para este Dia dos Avós. De facto, marca com 3 pontos muito concretos, que é o sonho, a memória e a oração. E, no fundo, nos convida a olhar e convida a olhar os avós como este depósito, de facto, de fé, também nesta capacidade de ainda percebermos que do seu sonho podemos encontrar esta força e eles próprios sentir que, mesmo na idade, mesmo que nas circunstâncias às vezes debilitadas, da sua oração, da sua memória, que no fundo transmite e partilham da sua fé, é muito este sonho que vão realizando também da sua vida. E é muito esta força da oração que vamos repetindo e dizendo que mesmo às vezes nesse limitar das suas forças, da sua mobilidade, da sua atividade, que pode ser de facto essa força muito grande para a Igreja e que também isso podem sentir úteis e, no fundo, vencendo um bocadinho esse sentido quase de desânimo. Sente-se mais quando, de facto, há uma vida muito em comum e em casal e quando um parte antes do outro e um que fica sozinho e dizer a minha vida agora já não tem sentido. E muito se houver esta luz da fé, de facto há uma capacidade de vencer e de ultrapassar aquilo que é humanamente natural e aceitável, mas que nesta força da fé, no fundo, pode ser de facto este mais para esta circunstância, muitas vezes já da idade avançada. O que sugere para não desanimar e perseverar na fé? Naturalmente, sim, é a oração. É de facto aí que assenta. Naturalmente, quando na possibilidade de ainda participar, mesmo que nem sempre haja de facto já essa mobilidade e essa força para estar com a regularidade em todos os momentos que, mesmo a nível da vida paroquial, se proporcionam, que a pessoa sinta que, apesar de não estar presente, pode, de facto, manter essa oração de comunhão. E a Canção Nova, a verdade é que sim. Temos vários paroquianos que, mesmo há bocado falávamos dos meios, mesmo que não haja esta possibilidade das redes sociais, porque já não há vontade nem capacidade para isso, mas a Canção Nova é muito esta presença junto das pessoas que conforta, que dá alento, que revigora na fé, que de facto é uma luz nestas situações. E de facto dá esta possibilidade de gerar esta comunhão também de oração e de sentir que mesmo nesse espaço continuam ativos na Igreja. Sim. Neste tempo em que nós estamos, acredita que há esperança para os mais velhos, que há esperança? Eu penso que essa é a matriz do Evangelho, não podia ser outra. De facto, a cultura vai-nos dizendo que quando não produzimos podemos ser descartados, é um pouco a cultura do descarte, mas penso que a dignidade da pessoa é até o fim. De São João Paulo II temos esse testemunho fantástico mesmo. Que quem tem memória viva e presente dele reconhece essa dignidade até o fim, mesmo que humanamente e da imagem pareça quase assim uma degradação, mas é de facto essa dignidade que no fundo passa nessa esperança de uma vida que até ao fim, até o último suspiro tem sentido e para lá desse momento da vida física acreditamos que é de facto esse sentido de eternidade. E quando a vida é partilhada na fé e vivida com esta proximidade de relação, de afetos, com verdadeiro amor, então com certeza que é essa eternidade que vamos prefigurando e que se vai, no fundo, apresentando também nesse sentido do Evangelho e daquilo que é também a nossa presença junto das pessoas, como Igreja, como também pessoas de fé. Nós estamos numa altura em que existe muita questão da pobreza escondida e também da solidão. Muitas pessoas hoje vivem uma intensa solidão. O fenómeno da vergonha é uma nova realidade ou já existia? Pois, de facto, é uma realidade que já acontece há bastante tempo. Nós sentimos isso
dos mais velhos, que muitas vezes, em algum lamento, porque da vida toda que trabalharam e da sua incapacidade de agora terem alguma atividade que possa ter algum retorno também financeiro e económico, as despesas com a saúde muitas vezes que se multiplicam e dos recursos de uma reforma mínima é muitas vezes difícil de ter esse necessário para uma vida digna. E muitas vezes porque as pessoas, de facto, trabalharam uma vida toda com muita dignidade, sem nunca pedir nada a ninguém, cumprindo com os seus compromissos, das suas dívidas, daquilo que, no fundo, foram gerindo toda a vida. E nesta fase final, estar a pedir o que quer que seja, mesmo que seja o mínimo, as pessoas muitas vezes escondem e de facto, passam por dificuldades. A tal pobreza envergonhada que nos idosos, nas nossas aldeias, sente muitas vezes. E às vezes até em alguma injustiça da própria família, que desta força do consumismo e às vezes até dos pais quererem dar aos filhos aquilo que não podem dar, ainda são muitas vezes os avós dos seus parcos recursos, mas da sua vida sempre feita a poupar e com muita dificuldade, mas que ainda dão aos netos e aos filhos aquilo que não têm. Sim. E esse às vezes é um drama difícil de gerir, porque emocionalmente, de facto, os avós, os mais idosos, até os pais, de facto querem dar tudo aos filhos, mas depois vivem com, de facto, grandes dificuldades. E, naturalmente, neste momento, depois é mais alargado e a pandemia trouxe-nos novas realidades e também de situações que as pessoas, no fundo, depois nem sempre têm esta capacidade de procurar ajuda. Embora no nosso espaço, e falo muito pelas paróquias onde sou parco e temos proximidade com as pessoas, não há propriamente um acréscimo grande das necessidades. As pessoas mantiveram mais ou menos os mesmos empregos, os recursos. Pronto, também é uma população muito que vive das reformas e essas mantiveram-se, mais ou menos, dos serviços públicos, que também, no fundo, não houve despedimentos e, portanto, não sentimos assim um acréscimo demasiado grande, fruto mesmo da pandemia. Ainda bem. Ainda bem. O que é que mais vos preocupa enquanto Igreja Diocesana? Essa é uma pergunta muito abrangente. De facto, preocupa-nos tudo, ao mesmo tempo com muita serenidade. O nosso Bispo dá-nos também um pouco esse sentido de depois o que não tem solução, resolvido está no imediato. Mas também muito nesta confiança em Deus, que Deus, no fundo, é que dispõe um pouco também na totalidade da nossa vida. Não somos apenas pelas nossas forças. É evidente que nos preocupa a falta de vocações, claro, o reduzido número de clero e parte dele envelhecido, também muitas vezes das próprias comunidades sentirmos que não temos aquilo que se diz da massa crítica, das pessoas que têm no fundo ainda uma possibilidade e têm ainda esta proximidade com a Igreja, com a disponibilidade de fazer uma formação para assumir de algum serviço, de algum ministério na Igreja, sentimos essa dificuldade. Dada a dispersão, depois também a capacidade de manter essa formação contínua dos leigos numa estrutura diocesana nem sempre é fácil, porque exige mobilidade, exige disponibilidade e, de facto, é difícil às vezes criar esse centro de formação. Vamos mantendo, claro que este tempo da pandemia é atípico e nos condiciona e não é propriamente dos últimos tempos que podemos avaliar, mas é de facto esse o desafio que vamos sentindo alguma dificuldade em concretizá-lo. Depois, naturalmente, as próprias comunidades, como temos falado toda a nossa conversa, onde os jovens são de facto bastante ausentes ou mesmo inexistentes, e o que dos desafios pastorais também, no fundo, nos condiciona das propostas que possamos fazer para inovar, para uma nova evangelização, nesta perspectiva de um sentido mais alargado, de participação de todos os batizados. De facto, é um pouco, às vezes, uma preocupação que nos
olho assim um bocadinho o horizonte, mas depois sempre tentando e nas oportunidades lançando esses desafios. E lançando as redes também. E lançando as redes. Que é importante. Nós estamos a enfrentar ainda não terminamos, esta guerra sem armas, que é esta pandemia. Já conseguem ver as consequências que esta pandemia está a trazer aos cristãos dessas regiões? Pois será um pouco esta também globalização das consequências da pandemia, que vão sendo ditas muitas vezes, das igrejas vazias. Sim. Também sentimos um pouco. Claro que agora o distanciamento que obriga o espaço da igreja, às vezes até parece que as igrejas estão cheias quando estão nos mínimos. Sentimos de facto que também a catequese quebrou aqui aquilo que era muito a dinâmica das comunidades, das paróquias, mesmo pequenas. A catequese é sempre algo que dinamiza, que de facto liga, que vai fazendo um bocadinho esta ponte também entre as gerações e aí sim há de facto esta apreensão daquilo que possa ser de novo a própria catequese, até pronto, dos grupos que ficaram em suspenso, das próprias celebrações que alguns vão fazendo já neste retomar. É de facto um certo sentido ainda de dúvida do que é que vamos conseguir de facto renovar e no fundo estruturar da nossa pastoral. Eu pessoalmente tenho trabalhado com os catequistas e confesso que tem sido uma agradável surpresa a programarmos o próximo ano com o ânimo com que estão, mesmo nestas limitações de todo este espaço de tempo sem ter este contacto com as crianças, mas com vontade e com muita esperança e animando-me até a não ficar pessimista e a acreditar que sim, que vamos voltar àquilo que dizemos da normalidade, não do que éramos, mas daquilo que queremos melhorar ainda e daquilo que gostaríamos que fosse de facto a nossa Igreja. Há que perseverar na fé e na esperança, não é, Senhor? Com toda a certeza, no fundo é esse sempre o desafio para todo o cristão, no fundo, a fidelidade à vontade de Deus, sem estar a cobrar, sem estar a exigir, mas procurando, no fundo, adaptar-se e, no fundo, das dificuldades, criando oportunidades. É assim máxima, mas é muito aquilo que este tempo nos desafia. Não a ficar no lamento, eu dizia isso nos últimos domingos, nas Eucaristias, que de facto, mais do que lamentar de tudo aquilo que possa ser desgraça e sofrimento, que seja, no fundo, o perceber das oportunidades que nos são dadas e, portanto, aí sim, confiando em Deus e que Ele está ao nosso lado, então, fazendo tudo o que temos a fazer e tudo aquilo que sentimos que Deus nos pede que façamos. Não esmoreçamos, essa é a palavra, e mantenhamos-nos motivados e sabendo que com Deus nós conseguimos seguir em frente. Quais os motivos de esperança nestas comunidades? Os motivos de esperança é estarmos. É acreditarmos que o dia da manhã será melhor que o de hoje. Como diz o Papa Francisco, este voltar, naturalmente, seremos diferentes. Melhores ou piores, nós acreditamos que melhores. E aí sim, a nossa, se calhar, pobreza de recursos, como também diz o Papa, que seja rica de amor e que aí onde faltam tantas vezes os recursos, que haja de facto essa proximidade e essa presença. Eu dizia numa das nossas paróquias mais pequenas, que da frequência da Assembleia Dominical, da participação dos fiéis, ronda a média das 16, 17 pessoas, e a determinada altura houve ali ainda uma quebra e as pessoas, São Padre, qualquer dia não se justifica vir. Não, eu virei até as minhas forças permitirem, até que haja uma pessoa, naturalmente que estamos. E essa é um bocado a esperança que damos às pessoas. E naturalmente as comunidades vão se renovando. Às vezes nós temos também um bocadinho esse espaço do interior, onde as pessoas voltam, porque depois de uma vida que os obrigou a sair da sua terra,
porque necessitaram de emprego, de melhores condições. A verdade é que mantiveram sempre uma ligação à terra e voltam. E tem sido um pouco estas pessoas até romper um bocadinho aquele tradicionalismo. Falo mais pelo nosso espaço do Alentejo, onde há algum preconceito humano em relação aos homens de participar. E são muitas vezes estes que voltam, que quebram um bocadinho esses respeitos humanos e que acabam por trazer um bocadinho essa renovação. Lufada de ar fresco, não é? E naturalmente, pois, a esperança é em Deus. Sim, com É Ele certeza. que não falta. Nós podemos faltar, nós podemos falhar, mas Deus não falta. E essa certeza de que Deus já está, quando nós procuramos chegar, é essa certeza que nos deve dar horizonte, que nos deve dar alento. Que passagens bíblicas é que nos falam dos mais velhos? Olha, eu recordo muito aquela passagem do livro do Ben-Sirá, em que respeita teu pai na velhice, traz longa vida, que no fundo será tida em desconto dos teus pecados. É muito no contexto atual, quando surge na liturgia dominical esta palavra, que digo que deviam guardar, e nós até às vezes distribuímos folhas para seguir a liturgia com a palavra de Deus, digo levem e releiam muitas vezes, porque é de facto este vazio às vezes da presença da família junto dos idosos. Falávamos um pouco deste descarte, que é um pouco a nossa cultura atual, e às vezes as instituições que são fantásticas, mas às vezes são muito de depósito. As pessoas longe da vista, longe do coração. E esta preocupação de facto do cuidado às vezes passa apenas por este cuidado físico. E a alma precisa de mais, a pessoa precisa desse carinho da família, desse afeto, dessa preocupação. Claro que os tempos estes foram muito atípicos e sem a possibilidade desse abraço, desse beijo, dessa presença física, mas é de facto essa necessidade das pessoas estarem presentes e, no fundo, valorizarem de facto os seus que tanto deram e que tudo deram pela família, que às vezes a família esquece. E, de facto, essa passagem do Ben-Sirá é de facto paradigmática e acho que deveriam ter muitas famílias assim diante, como o decálogo também, honra teu pai e tua mãe, essa palavra sempre presente. E, naturalmente, é aquela que rezamos todos os dias do velho Simeão. Agora, Senhor, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Luz que se revelou às nações, é de facto no final de cada dia que naturalmente a liturgia das horas das completas rezamos e que naturalmente é muito este percurso de quem no fundo confiou uma vida toda e acreditando que não foi em vão, mas que é neste descanso de Deus que é onde encontrar razão para a sua vida. De facto, é assim um bocadinho muito breve destas passagens que tenho muito presente. Da mensagem do Papa, de facto, fazia referência ao profeta Joel, desse que virá o tempo em que os velhos terão sonhos e os jovens visões. De facto, é muito esta capacidade intergeracional desta relação e desta capacidade de se valorizar mutuamente, que eu penso que está muito também aqui o sentido da palavra de Deus que ilumina e que dá sentido também à vida das pessoas neste contexto das nossas comunidades. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Penso que quando nós estamos despertos, mesmo quando tudo parece que não tem saída, tem sempre uma saída. De facto, de muito que falámos, tinha esta ideia para partilhar de um projeto que na nossa diocese que parece que não tem juventude, mas que tem. Sim. E também neste empenho de preparar a Jornada Mundial da Juventude, o Secretariado da Pastoral Juvenil e Vocações tem tido um papel muito ativo, mesmo com as limitações todas, e no meio desta pandemia propôs aquilo que é um projeto Adota um Avô. Sim. E esse projeto chegou às nossas comunidades com
com uma juventude e com uma alegria e com um ânimo muito grande para as nossas comunidades. E, portanto, neste contexto assim foi possível, e penso que é aí onde parece que a luz acaba, onde tudo termina, que surge de facto essa luz da fé que ilumina e que aponta sempre caminho. E de facto as dificuldades, aquilo que nos limita nunca é termo, nunca é fim, mas como dizia, é sempre como nos desafia o Papa Francisco a olharmos e a percebermos as oportunidades. E é muito este sentido que eu o repito, às vezes, não sei se já sou demasiado repetitivo, das palavras do Papa Francisco, deste estarmos todos no mesmo barco e que ninguém se salva sozinho. É muito este o sentido que partilho e que procuro, no fundo, também na minha vida como padre e como pastor, e no fundo, dizendo na prática de todos os dias. Este seguirmos juntos, este estarmos no mesmo barco, é aí que procuro estar, e é aí essa palavra que deixo com certeza da minha disponibilidade, e penso que da Igreja, em estar junto daqueles que esperam essa palavra de esperança, esse espírito de ânimo para todo o tempo, mas especialmente para este. Senhor Padre Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Ora, eu é que agradeço a oportunidade, no fundo também agradecendo à Canção Nova o trabalho que tem feito pela nossa Igreja em Portugal e no mundo inteiro, naturalmente, e desse alento que tem sido também nestes dias, onde as pessoas confinadas sentem aqui também muito na Canção Nova, de facto, esta luz que vai sendo farol de esperança e de guia nesta escuridão que também nos trouxe este tempo da pandemia. Muito obrigado. Obrigada. Também agradecer ao Sr. Bispo de Porto Alegre por toda a missão que tem realizado aqui nesta diocese. O nosso bem-aja pela sua presença e por toda a sua dedicação. E lançar o desafio aos mais novos, porque não ir para o interior, porque não realizar lá um trabalho, porque não também ser avô, ser avô destes avós, adotar estes avós. Para nós temos tanto a aprender com os mais velhos, com os mais idosos. Eu, pelo menos, falo por mim, o quanto eu aprendi com os meus avós, o quanto eles me ensinaram. E hoje, com um menino pequenino, quantas coisas que os meus avós me ensinaram que eu transmito para eles. Então, lembre-se, pode ser idoso, mas não é descartável. Os idosos são importantes para nós, são importantes para a nossa vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.